Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aí firme e forte estudando para o concurso do Conselho Nacional do Ministério Público. Meu nome é Alex, você já está aqui acompanhando no meu canal alguns vídeos voltados para a resolução do CNMP. Eu estou trazendo aqui para você a resolução de forma atualizada. Agradeço desde já o feedback das pessoas aí que estão acompanhando, né, essas gravações que estão sendo postadas aqui no meu canal, né? Desde já agradeço muito aí, né, o envolvimento de vocês aí com o conteúdo aqui no canal também. E se você aí que, né, ainda não se inscreveu no canal, também já se inscreva, né, para incentivar e fortalecer o canal, incentivar a produção de mais conteúdos como esse de forma gratuita, beleza? Aqui nós vamos então dando continuidade, né, a nosso regimento interno aí, né? Eu sou o mais objetivo possível com vocês. A parte do regimento interno, creio eu que a parte mais importante, né, já foi postada aí, composição, como que ele se organiza, né, o plenário, a presidência, e aqui a gente vai ver o restante, né? Mas acredito que os primeiros vídeos aí são de fato os mais importantes, beleza? Então acompanha comigo aqui no material, tá? Só antes da gente iniciar essa parte do regimento interno, eu gostaria de falar aqui com vocês um pouco a respeito do meu curso de questões. Eu tenho um curso voltado direito constitucional, tá? Em questões, todo organizado aí na forma do edital. Tenho também a legislação institucional e a parte de ética no serviço público, que tem ética, moral, improbidade, a lei anticorrupção. Então, está assim lá na Hotmart, os links estão na descrição do vídeo, tá bom? Esse aqui é o de legislação institucional e ética no serviço público. Tá bem bacana a parte de legislação institucional, muitas questões aí para você praticar, algumas questões aí de banca, outras eu tive que criar, porque como você bem sabe, é um assunto que não tem aí um rol de questões para a gente visualizar. Trouxe várias questões de ética no serviço público, improbidade, questões atualizadas, caso você ainda não saiba, a lei de improbidade aí sofreu alterações importantíssimas, tá? Então você tem que se ater a isso. Lei anticorrupção também trouxe questões autorais, questões da banca, tá? Se você quiser adquirir o curso separado de legislação institucional e ética no serviço público, vai ter o link aí na descrição do vídeo para que você possa adquirir só esse curso. Aqui nós temos o de Direito Constitucional, todo organizado aqui na forma do edital, tá bom? Os assuntos que são de maior relevância, aí tem mais questões. Só o curso de Direito Constitucional, pelo que eu estava contabilizando, tem cerca de umas 103, 104 questões, agora não estou lembrado ao certo. Eu só sei que juntando os dois cursos de questões dá quase 300 questões, se não 300 questões, porque algumas questões eu fui montando, inúmeras questões eu fui perdendo as contas, tá? Mas é basicamente isso, porque só em ética no serviço público e a legislação, a lei institucional de número 75, se não me engano, juntando elas aí dá quase umas 90 questões, né? Então tem inúmeras questões aqui para você praticar, né? Você, se quiser adquirir também, né? Aqui são os cursos separados, mas se você quiser adquirir o combo que já vem direito constitucional, legislação e ética, também vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês, tá bom? O link vai estar aí disponível. Você vai se deparar com essa página, vai colocar ali os dados para poder adquirir o curso. Nessa parte aqui de cupom, né? Tem o cupom aí disponível só para quem for comprar o combo, né? Um cupom, eu já tinha dado um cupom antes, agora eu dou outro cupom para o combo de 15% de desconto, tá bom? Você vai nessa área de tem cupom de desconto, vai colocar o cupom CNMP15 e vai lhe dar 15% de desconto no meu combo de questões aí, vamos colocar assim, que é mais de 250 questões aí, né, comentadas, direito constitucional, legislação, ética, improbidade, lei anticorrupção, regimento interno, né, e por aí vai. Beleza? Então, é isso aqui que vocês vão
né, se deparar aí no curso. Tranquilo? Então vamos aqui dando sequência. Vamos tratar aqui no nosso vídeo da Corregedoria Nacional do MP. Né? O ponto importante aqui a respeito dessa corregedoria, os procedimentos que tramitam dentro dela são públicos, né? Porém, se for o caso, eles podem ser restritos aos interessados e aos procuradores durante as investigações, de acordo com a legislação pertinente. Né? A regra publicidade, porém, pode sofrer restrições, pode sofrer sigilo. A corregedoria vai disciplinar por ato próprio a sua organização, bem como as atribuições e rotina de trabalho de suas unidades internas. Ali ela pode se auto-organizar, devendo o Conselho facilitar e disponibilizar ali os recursos materiais e financeiros necessários. O Corregedor Nacional ele vai ser eleito entre os membros do MP e integram ali o Conselho. A gente já viu quem que integra o Conselho, né? Mandato de 2 anos, porém não é permitida aí recondução. Muito atento a isso, tá? É vedada a recondução. Proceder-se à eleição por meio de voto secreto na sessão imediatamente posterior à vacância do cargo. Né? Com o cargo vago já se procede uma eleição, sendo eleito o candidato escolhido por maioria absoluta. Não sendo alcançada essa maioria absoluta, os 2 candidatos mais votados vão concorrer em segundo escrutínio. Vai ter uma outra, né, seleção, uma outra eleição, proclamando-se vencedor em caso de empate o mais antigo no Conselho. O Corregedor Nacional vai tomar posse de forma imediata após a proclamação do resultado da eleição. É bem semelhante aí, né, à eleição, por exemplo, do presidente da Câmara, né, dos deputados, presidente do Senado Federal, onde se já sabe o resultado, ele já assume ali de imediato. O mandato do corregedor vai expirar juntamente com o seu mandato de conselheiro. O Corregedor Nacional ele vai exercer suas funções em regime de dedicação exclusiva, tá? Ele fica ali afastado do órgão do MP a que pertence. Então ele deixa ali as suas funções e passa a exercer de forma exclusiva de Corregedor Nacional. Temos aqui outras competências, né? Vimos aqui que não é um rol de competências taxativo, é um rol de competências exemplificativo, porque o artigo 18 fala que tem outras competências que lhe são conferidas por lei, né, ou por esse regimento interno. Então, compete ao Corregedor Nacional. Vai receber ali as reclamações e denúncias de qualquer interessado relativos aos membros do MP de serviços auxiliares, exercer funções executivas do Conselho na inspeção e correção geral, requisitar e designar membros do MP, requisitar servidores de órgãos do MP, determinar o procedimento das reclamações que atendam aos requisitos de admissibilidade e arquivar sumariamente as anônimas ou aquelas manifestamente improcedentes ou desprovidas de elementos mínimos para a sua compreensão, dando ciência ao interessado. Propor ao plenário a revisão de procedimentos, acompanhado por reclamações disciplinares instauradas na Corregedoria Nacional, já decididos na origem, quando discordar das conclusões, instaurar a sindicância de ofício ou, quando houver indícios suficientes de materialidade e autoria da infração, processo administrativo disciplinar, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 77 desse regimento, vai realizar de ofício ou mediante provocação inspeções ou correções para apuração de fatos relacionados aos serviços do MP em todas as áreas de atuação, havendo ou não evidências de irregularidades. Elaborar e apresentar ao plenário relatório trimestral sobre as atividades desenvolvidas na Corregedoria Nacional, divulgando o relatório consolidado no final do exercício, executar e fazer executar as ordens e as deliberações do Conselho sujeitas às suas competências, expedir as recomendações orientadoras não vinculadas destinadas ao aperfeiçoamento das atividades dos membros, órgãos e serviços auxiliares do MP em processos e procedimentos que tramitam na Corregedoria Nacional, requisitar as autoridades fiscais, monetárias, judiciárias e outras informações, exames, perícias ou documentos, sigilosos ou não, imprescindíveis ao esclarecimento de processos e procedimentos que são submetidos aí à sua apreciação. Manter, no que diz respeito às matérias de sua competência, com as corregedorias e demais
órgãos das unidades do MP, bem como as autoridades judiciárias ou administrativas, vai manter ali o contato, né? Promover e participar de reuniões periódicas com os órgãos e os membros do MP envolvidos na atividade correcional para fim de estudo, acompanhamento, apresentando aí as sugestões. Realizar na coleta de dados necessários ao bom desempenho das atividades administrativas, correcionais e disciplinares da Corregedoria Nacional e dos órgãos do MP, podendo constituir e manter banco de dados, disponibilizando seus resultados aos órgãos do Conselho ou a quem couber o seu conhecimento respeitado o sigilo legal, indicar os nomes ao presidente do Conselho para provimento de cargo em comissão e designação de servidores para o exercício de função de confiança no âmbito da Corregedoria Nacional, delegar os demais conselheiros, membros auxiliares ou servidores expressamente indicados atribuições para a prática de procedimentos específicos, avocar de ofício procedimentos de natureza investigativa ou inquisitiva preparatórios de processo administrativo disciplinar em trâmite no Ministério Público ad referendo, né, que é sujeita aí à aceitação posterior por parte do colegiado, né, no caso é o plenário, observando aí no que couber, as normas do artigo 81 e dos artigos 106 e 108 do regimento, apreciar liminarmente antes da distribuição os requerimentos sem formulação de pedido ou estranhos à atribuição da Corregedoria Nacional e determinar os procedimentos de atribuição, medidas ou providências acautelatórias liminares, presentes relevantes fundamentos jurídicos e fundado receio de dano irreparável, de difícil reparação, de grave repercussão, submetendo a decisão a referendo do plenário na primeira sessão subsequente, tá? Eu sei, né, que essa parte aqui voltada para o regimento interno, falando em competência, é um pouco, né, cansativo, exaustivo, mas não tem para onde fugir, pessoal. Você tem que saber as competências, né? Infelizmente, tem que ler. É impossível você decorar de fato todas as competências. Você que está estudando, tem outras matérias, língua portuguesa aí, né? Direito administrativo, direito constitucional e por aí vai, dependendo da sua área. Né? Você, obviamente, vai ter que fazer uma leitura. O vídeo está aqui para te auxiliar nesse sentido. Ouça quantas vezes forem necessárias para que, pelo menos no dia da prova, você tenha aí, né, um flash de memória e possa lembrar das competências, tá? Mas aqui no caso nosso não tem para onde fugir, a gente vai ter que passar aí por todas essas competências e as bancas gostam muito de competência, tá? E não tem para onde fugir, né? Só nos resta aí chorar. Vamos aqui então os conselheiros. Nomeado pelo presidente, né, tem ali a sua aprovação submetida pelo Senado Federal, maioria absoluta, um mandato aí de 2 anos, permitida aí uma recondução. Até 120 dias antes do término do mandato ou imediatamente após a vacância do cargo de conselheiro, o presidente do conselho oficiará os órgãos legitimados, solicitando indicação nos termos aí do artigo 130A, que traz lá, né, a composição do CNMP, né, quem indica quem. Os conselheiros tomam posse formalmente perante o presidente do conselho, vai assinar o respectivo termo. Prazo de posse, 30 dias, contados da nomeação, prorrogável uma vez por igual período, por motivo justificado. No caso de uma recondução, a assinatura do termo de compromisso dispensa a formalidade da posse, mantendo o conselheiro a sua antiguidade, independentemente da data da nova investidura. Deveres do conselheiro. Vai participar das sessões plenárias para as quais for regularmente convocado, vai declarar impedimentos, suspensões ou compatibilidades que lhe afete, despachar nos prazos legais as petições e expedientes que lhe forem dirigidos, elaborar e assinar as decisões tomadas pelo Conselho nas quais tiver atuado como relator, desempenhar as funções próprias do cargo que lhe forem cometidas pelo plenário. Né? Vai ter que ir desempenhar aquilo que lhe compete, né, meu amigo? O conselheiro membro do MP ou magistrado está sujeito às regras de impedimento, suspeições e incompatibilidades que regem as respectivas carreiras. Os demais conselheiros terão as mesmas prerrogativas, deveres, impedimentos, suspeições e incompatibilidades que regem a carreira do MP no que couber, salvo quanto à vedação do exercício da advocacia, que será regulada pela Lei 8.906. Os impedimentos e suspeições previstos no CPC, CPP
e na Lei de Processo Administrativo Federal aplicam-se no que couber a todos os conselheiros. O corregedor nacional ele poderá atuar e votar a possibilidade aí em um processo que já tenha conhecido ou participado de qualquer maneira no âmbito do próprio CNMP. Ao conselheiro vai ser proibido, é vedado o exercício da advocacia perante o conselho nos 2 anos subsequentes ao término aí do seu mandato. Então ele tem que cumprir esse prazo aí de 2 anos, né? Esse período aí de quarentena. Então ele está vedado aí, proibido de exercer a advocacia perante o conselho nos 2 anos subsequentes. Os direitos do conselheiro: ter assento e voto nas sessões plenárias das comissões para as quais haja sido regularmente designado e voz em todas as reuniões do Conselho ou de seus órgãos colegiados, registrar em ato o sentido de seus votos e opiniões manifestados durante as sessões plenárias ou das comissões para as quais tenha sido designado, fazendo juntar os seus votos, se entender conveniente, eleger e ser eleito integrante das comissões instituídas pelo plenário, apresentar projetos, propostas ou estudos sobre matéria de competência do Conselho ou subscrever proposta apresentada pela comissão a que pertença ou por outro conselheiro, requisitar de quaisquer órgãos do MP ou do Conselho as informações e documentos que considere úteis para o exercício de suas funções, propor à presidência do Conselho a constituição de grupos de trabalho ou comissões necessárias à elaboração de estudos, propostas e projetos a serem apresentados ao plenário, desempenhar a função de relator nos processos que lhe forem distribuídos, requerer a inclusão na ordem dos trabalhos de assunto que considere sujeito à deliberação do plenário ou das comissões e propor ao presidente do Conselho a realização de sessões extraordinárias, propor o convite a especialistas, representantes de entidade ou autoridades para prestarem os esclarecimentos que o Conselho entenda necessários, gozar das licenças, férias e afastamentos concedidos pelo órgão de origem sem prejuízo de suas atribuições no Conselho Nacional do MP, em assim desejando, bem como as deferidas pelo plenário, ter vista de processos, observada a regra do artigo 59 do Regimento, indicar ao presidente do Conselho os nomes dos servidores a serem nomeados para os cargos em comissão e assunções de confianças que a lei reserve à sua assessoria. Vai propor ao plenário a revisão do feito arquivado por decisão monocrática. Aprovado então essa decisão, o plenário designará o conselheiro revisor, observada a posterior compensação, que apresentará as suas conclusões na sessão subsequente. Aí temos aqui, né, as substituições. Então, os membros do CNMP serão substituídos em seus eventuais impedimentos ou ausência. O presidente do conselho vai ser substituído pelo vice-procurador-geral da República. E, em caso de ausências ou impedimento de ambos, pelo corregedor nacional do MP. O corregedor nacional do MP vai ser substituído, né, pelo representante do MP mais antigo, o presidente da comissão pelo mais antigo entre seus membros. O relator, observado sempre que possível, disposto no artigo 38 a 40 desse regimento, pelo conselheiro imediato em antiguidade, entre os conselheiros do plenário ou da comissão que integre, conforme o caso, quando se tratar de deliberação sobre medida urgente, autor do primeiro voto divergente, quando vencido no julgamento para fins de redação do acórdão, nomeado para a vaga que ocupava em caso de vacância do cargo. A antiguidade do conselheiro para todos os fins regimentais será apurado, observada a data da respectiva posse do conselho e a ordem de composição constitucional do órgão, adotando-se quanto aos membros do MP e da magistratura a antiguidade na carreira e quanto aos membros da advocacia a inscrição na OAB. Aplica-se a regra prevista no caput, né, do artigo 25, primeira parte, ainda que tenha havido interrupção do exercício do cargo no caso de recondução. Licença do conselheiro vai ser requerida aí com a indicação do período que ele vai, né, tirar essa licença, começando a correr do dia que ele passa a usufruir da licença, tá? Tem que indicar o período de licença e começa a contar a partir do momento em que ele começa a usufruir. O conselheiro licenciado ele não pode exercer suas funções no conselho, mas poderá assumir o cargo a qualquer tempo, salvo contraindicação médica, né? Um caso de saúde aí não podendo assumir,
entendendo-se que renunciou o restante do prazo. A renúncia ao cargo de conselheiro deverá ser apresentada por escrito ao presidente do conselho, que a comunicará ao plenário, na primeira reunião que se seguir, informando inclusive as providências adotadas para o preenchimento da vaga. O que é vedado, então, né, ao membro do MP durante o exercício do mandato? Integrar lista para procurador-geral, promoção por merecimento ou preenchimento de vaga na composição do tribunal, exercer cargo ou função de chefia, direção e assessoramento na instituição a que pertença, integrar o Conselho Superior, exercer a função de corregedor, exercer cargo de direção em entidade de classe. O conselheiro ele perde o seu mandato, né, em razão de condenação pelo Senado Federal, mas no caso de crime de responsabilidade, condenação judicial transitada em julgado nas infrações penais comuns, alteração da condição que legitimou sua indicação ao cargo ou superveniência de incapacidade civil. Muita atenção se a banca afirmar que há só uma possibilidade de perda de mandato. Nós temos aqui 3 hipóteses apresentadas. O procedimento para a perda do mandato será conduzido pelo presidente do conselho, que vai ouvir o conselheiro interessado num prazo de 15 dias, declara a perda do mandato por 3/5 dos membros do Conselho, comunica-se a decisão aos presidentes da República e do Senado Federal e ao órgão legitimado para a nova indicação, nos termos lá do artigo 130A da Constituição Federal. Agora vamos visualizar um pouco das comissões, né? Temos comissões permanentes ou temporárias que podem ser criadas aí pelo Conselho, né, para estudo de temas e de atividades específicas relacionadas às áreas de atuação. As comissões permanentes, composição, composta por no mínimo 3 conselheiros, sendo um deles não integrante do MP, assegurada sempre que possível, né, a representação proporcional dos órgãos legitimados aí no artigo 130A da Constituição Federal, tá? Sendo por no mínimo 3 conselheiros, sendo um deles não integrante do MP, né? Como a gente já viu, a composição aí, né? Aí você vê que tem pessoas que não fazem parte do MP, como as pessoas que são indicadas pela ordem aí dos advogados, né? Por exemplo, comissão temporária, né? Constituída na forma e com as atribuições previstas no ato que resultar sua criação, e terão suas atividades encerradas ao fim do prazo estabelecido ou tão logo atinge o fim a que se destinam, né? Tem começo, meio e fim, essas comissões temporárias, tá? Comissão permanente aqui, pessoal, para você visualizar, artigo 31, né? Como você pode ver aí os temas de cada uma das comissões, né? Os presidentes das comissões, eles são eleitos por voto da maioria do plenário, na sessão imediatamente posterior à vacância do cargo para o mandato de 1 ano, no caso de comissão temporária, até o encerramento da atividade. No caso de substituição do membro da comissão, o substituto ele integra pelo tempo restante aí do seu mandato ou até o encerramento das atividades da comissão temporária, né? Então tem ali um mandato de 1 ano, substituiu, né? Tinha ali só, sei lá, vamos supor, 6 meses, a pessoa fica até cumprir aquele restante. Né? No caso de uma comissão ali, né, de uma comissão permanente. E no caso da comissão temporária, até encerrar as atividades. As comissões poderão propor ao presidente do conselho a contratação de assessorias e auditorias, bem como a celebração de convênios com universidades ou outras instituições. As comissões, no âmbito específico de suas competências, poderão indicar membros e servidores do Ministério Público, observado o disposto no artigo 12, inciso 20, parágrafo 1º e 2º do regimento, né? Eu trouxe aqui para você visualizar. A gente já passou pelo artigo 12, vamos dando sequência aqui. Cada comissão comunicará as matérias e as proposições aprovadas em seu âmbito ao presidente do Conselho, que providenciará a inclusão da matéria na ordem do dia do plenário. E para a gente fechar, o último aqui, a Ouvidoria Nacional, um órgão de comunicação direta e simplificada entre o CNMP e a sociedade. O objetivo aqui, né, principal,
o aperfeiçoamento e esclarecimento aos cidadãos das atividades que são realizadas aí pelo Conselho e pelo Ministério Público. Eleição do ouvidor. Ele é eleito entre os membros do Conselho, votação aberta, sessão imediatamente posterior à vacância do cargo, para um mandato aí de 1 ano, permitida uma recondução por igual período e tomará posse imediatamente após a eleição. Temos um ouvidor X, acabou o prazo, faz a eleição, o ouvidor Y assume de forma imediata. A estrutura e funcionamento da Ouvidoria Nacional serão regulamentados por atos do plenário. A Ouvidoria Nacional, no âmbito específico de suas competências, poderá indicar membros e servidores do MP, observando o disposto no artigo 12, inciso 20, parágrafos 1º e 2º desse regimento, para auxiliar nos trabalhos que lhes são afetos. Competências, mais uma vez, como eu já disse, não tem para onde fugir. Vamos aqui visualizar, então, o que compete à Ouvidoria Nacional. Receber, examinar, encaminhar, responder e arquivar as críticas, comentários, elogios, sugestões e qualquer expedientes que lhe sejam dirigidos acerca das atividades desenvolvidas aí pelo Conselho. Promover a integração das ouvidorias do Ministério Público com vistas à implementação de sistema nacional que viabilize a consolidação das principais demandas e informações colhidas de forma a permitir a formulação de estratégias nacionais relacionadas ao atendimento ao público e ao aperfeiçoamento da instituição. Manter um registro atualizado da documentação relativa às suas atribuições, preferencialmente por meio eletrônico, lembrando, é preferencial, não obrigatório, né? É de forma preferencial. Apresentar semestralmente dados estatísticos sobre os atendimentos realizados, objetivando aprimoramento dos serviços, divulgar à sociedade permanentemente seu papel institucional, tá? De forma permanente. Funcionar no âmbito do Conselho como unidade responsável pelo serviço de informação ao cidadão, né? A Lei 12.527, Lei de Acesso à Informação, né? Para cumprir o que dispõe a lei, né, e de recebimento periódico de informação das decisões proferidas pelas unidades do MP que, em grau de recurso, negarem acesso às informações. Estará um procedimento interno de ouvidoria, administrativamente, por meio do sistema eletrônico, para os documentos destinados a estudo, manifestação e desenvolvimento de atividades específicas relacionadas à ouvidoria nacional e, em caso de relevância ou urgência determinado por despacho fundamentado do ouvidor nacional, as informações, né, do PIO instruirá o registro e a autuação nos termos do artigo 37 do regimento. A Ouvidoria Nacional não processará as demandas que são relacionadas às unidades do MP, de forma a preservar suas competências, as atribuições de suas ouvidorias e do próprio Conselho. A Ouvidoria Nacional não processará solicitações anônimas, mas ela poderá resguardar a identidade do solicitante, caso haja fundada circunstância que justifique essa medida. E para a gente não ficar só nessa parte do regimento, questões aí para a gente visualizar como que pode vir em prova. De acordo com o regimento interno do CNMP, ao conselheiro é facultado, é permitido o exercício da advocacia perante o Conselho. Questão gabarito errado, é vedado o exercício da advocacia perante o Conselho nos 2 anos subsequentes ao término de seu mandato. O conselheiro licenciado poderá exercer suas funções no Conselho. Também está errado, ele não pode exercer suas funções no Conselho, né, se estiver licenciado, mas poderá reassumir o cargo a qualquer tempo, salvo contraindicação médica. A gente já viu. O Conselho poderá criar comissões permanentes compostas por seus membros para estudo de temas e de atividades específicas relacionados às suas áreas de atuação. Esta questão eu considero ela como errada, porque Banca Sebrasp tem essa mania feia, enquanto se trata de texto de lei, né, texto de regimento interno também, por exemplo, né, não há só a criação de comissão permanente, temos a criação de comissão temporária, tá? Eu já vi muitas questões nesse sentido, a banca dá às vezes como certa, às vezes dá como errada, às vezes ela dá como errada, tenta entrar com recurso, ela não modifica. Aqui no caso, eu consideraria como errada, porque não há só as comissões permanentes, tá? Ela poderá criar comissões tanto permanentes quanto temporárias. Aqui realmente é uma questão inédita, mas nada impede a banca também de usar essa mesma lógica. Eu daria ela como errada, porque nós temos aqui
a possibilidade de se criar comissões tanto permanentes quanto temporárias. Os presidentes das comissões serão eleitos pelo voto de 1/3 do plenário na sessão imediatamente posterior à vacância do cargo para o mandato de 1 ano ou, no caso de comissão temporária, até o encerramento de suas atividades. A questão está com seu gabarito incorreto, tá? O termo aqui utilizado corretamente é maioria do plenário e não 1/3 do plenário. E a nossa última questão do nosso bloquinho aqui: a Ouvidoria Nacional processará solicitações anônimas desde que resguarde a identidade do solicitante, caso haja fundada circunstância que justifique essa medida. A gente já sabe que está incorreta essa questão, porque a Ouvidoria Nacional não processará solicitações anônimas, mas ela poderá então resguardar a identidade do solicitante, caso haja fundada circunstância que justifique essa medida. Tá bom, pessoal? Né, a gente vai fechando aqui esse batidão aqui, né, na parte do regimento interno. Esse aqui, se não me engano, já é o nosso terceiro vídeo, né? Deixa seu like, se você ainda não é inscrito no canal também já se inscreva, beleza? E lembrando a você mais uma vez, né, vamos voltando aqui, né, pessoal aí que não assistiu no comecinho aqui do nosso vídeo, deixa eu só voltar aqui para vocês, né? Quem quiser, mais uma vez eu tô aqui mostrando, tem os cursos de questões, é só questão, tá direcionado aí, questão, eu gosto muito, né? Eu também estudo aí para concurso público, eu gosto muito de estudar por mediante questões, tá? Nem todo mundo gosta, mas eu gosto, né? Eu trago questões, visualizar como que a banca se comporta, né? E esse curso aqui de legislação institucional, mas também tem ética no serviço público, a lei de improbidade, lei anticorrupção, tá? Se você quiser adquirir esse curso separado, tem aí na descrição do vídeo tudo explicadinho para você, tudo separado. O link do curso separado, tem também o link do curso separado aí de Direito Constitucional, só que em forma de questão, tá? São 100 e poucas questões aí, se não me engano, 103 ou 104, não tô lembrando aqui agora ao certo. Se você quiser adquirir o meu combo, onde é Direito Constitucional e Legislações, né? A legislação, ética, né? E por aí vai, os dois cursos aí num combo único, né? Tem o link aí também na descrição do vídeo, você vai inserir o cupom CNMP15 e vai ter aí 15% de desconto. Lembrando também que você pode também parcelar em até 6 vezes de 18,29 aí, beleza, pessoal? Pode também pagar no Pix, boleto, né? A Hotmart aí é uma plataforma bem confiável nesse sentido aqui, tá? Sentido de que você vai pagar e vai receber aquilo que você pagou. Curso está completo, todos os vídeos já estão postados, tranquilo? Não esqueça de deixar o seu feedback lá também, de deixar a sua avaliação. O cupom é por tempo limitado, tranquilo? Pessoal, um prazer imenso estar aqui com vocês, tá? Não há preço no mundo aí que pague, né? Tô aqui nessa noite aqui gravando aqui para vocês, né? Mas estamos juntos aí na luta. Também estudo, também me dedico. Sei como é difícil, sei que não é fácil, né? Se você, né, já se deparou com reprovações, é a regra, pessoal. Concurseiro é a regra, a reprovação, a aprovação aí às vezes é a exceção, né? Quantas inúmeras vezes a gente se dedica, né, se esforça e se depara com reprovação, mas persista, continue, não desista que uma hora vai. Beleza? Me despeço então, fiquem com Deus e nos encontramos no nosso próximo vídeo. Até mais.